Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Perrella e Perfume. Eu sou Henrique Perrella, dono do Instagram Perrella_Perfume, e hoje eu vou trazer para vocês uma fragrância que eu sei que tem repercutido muito nos grupos do Facebook, que tem repercutido nas mídias digitais, nas redes sociais, e que eu já tinha recebido para avaliar, inclusive, mas que não estava ainda no meu topo das prioridades, mas como eu sei que tem muito interesse nela, eu resolvi trazê-la rapidamente para vocês. Então hoje eu vou fazer a avaliação do Regnum Opus da In The Box. O Regnum Opus ele é uma edição limitada, o que não é algo muito comum na perfumaria de contratipos, mas é uma ideia inteligente da In The Box, pois é uma maneira da marca testar fragrâncias no mercado que ela não tem a certeza de que podem ou não fazer sucesso, ao mesmo tempo que é uma maneira de ela trazer fragrâncias que são únicas em uma tiragem especial e para um público que possa ter interesse nelas. Então a marca traz algo diferente para esse tipo de perfumaria, o que algumas pessoas não estão acostumadas a isso e, pelo que eu tenho visto, tem interpretado até de uma maneira meio preconceituosa, pessoal, e até mesmo de uma maneira meio fora da verdade, digamos assim, para não usar palavras que sejam mais agressivas. Então eu tenho percebido muitas vezes que nos grupos sociais as pessoas afirmam coisas das quais elas não têm provas e que elas utilizam muitas vezes a opinião pessoal delas como se fosse uma verdade universal ou como uma verdade que ninguém quer falar. E a única coisa que eu tenho para dizer para vocês é que, a não ser que você tenha provas e embasamento teórico relativo a isso que você está afirmando, você apenas está jogando na rede social achismos, de certa maneira como uma forma de ter uma validação pessoal com relação às suas opiniões e necessitando dos outros validarem algo que talvez você nem tenha certeza e se mostre de maneira muito insegura. Então, o conselho que eu dou para vocês é que, se vocês têm feito isso, parem com isso e procurem um psicólogo, porque isso é problema pessoal que precisa ser tratado em terapia e não vai ter perfume nenhum que vai resolver isso. E esse é o primeiro conselho que eu dou para as pessoas que saem postando verdades que ninguém quer falar nos grupos de Facebook. Dito isso, com relação à fragrância em si, esse é um bom trabalho da In The Box e o nome não poderia ser mais apropriado. O Regnum Opus consegue trazer a ideia talvez de exclusividade e autenticidade que o próprio Layton Exclusive da Parfum de Marly não conseguiu. E, de certa maneira, eu posso dizer que ele tem alguns dos defeitos do próprio Layton, principalmente em termos da pirâmide olfativa, mas ele acaba se diferindo ligeiramente algumas coisas que, na minha opinião, fazem com que ele consiga atingir justamente a exclusividade e o toque distinto que o Layton Exclusive não foi capaz de trazer. Eu tô com ele numa mão, eu tô com a minha amostra do Layton na outra mão e eu vou borrifar cada uma delas em um pulso. E como eu já fiz a avaliação do Layton ontem, isso me ajuda porque eu tô com ele fresco na cabeça. Hoje, durante o dia, eu usei o Regnum Opus para ser capaz de fazer a avaliação. Até porque, na minha opinião, quando você compara duas fragrâncias muito parecidas entre si, tem um risco de que ressalte mais as semelhanças do que a diferença entre elas muitas vezes. E isso acaba prejudicando a capacidade de você enxergar as diferenças, principalmente quando elas estão muito próximas, como é o caso aqui. Quando eu sinto um com relação ao outro, as diferenças se tornam quase imperceptíveis. Mas a impressão que eu tenho com relação ao Regnum Opus da In The Box é que, de certa maneira, ele acaba sendo mais denso. E eu acredito que a concentração aqui esteja maior, talvez, que o da Parfum de Marly, o que cause essa impressão. E
Eu suspeito que a versão que eu tenho aqui do Layton Exclusive pode ou ter sido uma versão reformulada, ou pode ser uma versão que já amadureceu o suficiente para que alguns aspectos da fragrância ganhem intensidade e outros acabem sendo suavizados. E como esse aqui da In The Box, ainda que tenha amadurecido antes de ser lançado, ele ainda está fresco, isso não aconteceu com essa fragrância. Então, se você vai comparar um frasco, por exemplo, relacionado ao original e comparar esse aqui, você vai observar diferenças por conta dessas questões. Então, isso prova até às vezes como é difícil você avaliar o grau de similaridade de uma fragrância, ainda mais quando você tem questões de reformulações e você tem questões de diferenças de percepção olfativa que determinados materiais podem dar numa fórmula. Isso não é uma questão de qualidade, às vezes é uma questão de que pode ir um material nesse aqui que é exclusivo da casa de fragrância que desenvolveu, ou da Parfum de Marly, e que a In The Box não teve acesso, e mesmo que ela quisesse gastar, ela não conseguiria reproduzir. Então, muitas vezes tem essas questões num processo de criação, num contratipo, que nada mais é do que um produto de engenharia reversa, e nem sempre é tão fácil assim chegar na similaridade, por mais que você tenha a fórmula, porque adaptações acabam que ser feitas e às vezes mudança de concentração pode mudar a dinâmica da fragrância. E a In The Box tem trabalhado com concentrações altas, porque o público tem esperado a alta performance dos perfumes. Então, isso é uma característica que a marca tem trabalhado nas suas fragrâncias de maneira geral. O que eu percebo de diferença no Regnum Opus em si? A saída, de certa maneira, eu percebo melhor os elementos cítricos que o do tradicional. Eu consigo perceber meio que um toque, como se fosse uma coisa meio laranja, um cítrico meio fresco, junto com um aspecto de especiaria. E uma coisa que me surpreendeu no perfume da In The Box e que realmente parece ser arriscado e distinto é a nota de civete. Quando eu fiz a avaliação desse aqui ontem para vocês, uma das críticas que eu fiz para Parfums de Marly é que eu não via sentido na pirâmide olfativa que a marca tinha divulgado, porque eu não sentia civete nesta fragrância. Mas nesta versão aqui, logo em seguida, eu noto um aspecto animálico, uma coisa um pouco mais suja no Regnum Opus. Como isso está na pirâmide oficial do Layton Exclusive, eu acredito que em algum ponto essa fragrância teve essa nuance evidente, ou que a nota de civete deve desaparecer da fragrância com o tempo de amadurecimento, porque eu não noto isso aqui. Essas são duas possibilidades, e como eu não conheço essa fragrância ao longo dos anos e em diferentes lotes, eu não sei se a marca reformulou ou não, eu não tenho como afirmar isso, mas eu consigo perceber que na versão da In The Box a civete aparece, mesmo que seja por uns breves momentos, e ela acaba acompanhando o gerânio e o toque quente e especiado da evolução. Duas coisas que não fazem sentido nem nessa e nem nessa versão são a listagem de notas aquáticas na pirâmide olfativa, que continua sendo um absurdo, e a listagem das notas florais também não faz muito sentido. A In The Box provavelmente seguiu a pirâmide olfativa que é listada no Fragrantica, mas aquela pirâmide ela tá meio furada, ela não faz sentido com o que o perfume quer comunicar. Então quem quer que tenha feito ela precisaria revisar, porque não é uma boa comunicação para o consumidor com relação ao que ele provavelmente irá sentir. Passado essa fase inicial, pessoal, os dois perfumes eles acabam convergindo para o mesmo lugar, eu diria. Os dois eles vão para uma direção de uma madeira meio defumada, que é como se fosse a madeira de guaiaco sendo representada por algo meio de bétula ou talvez de isobutilquinoleína, que é um material sintético muito utilizado para causar esse cheiro meio de couro defumado, que inclusive tem outras fragrâncias da In The Box, como a família Aventis tem essa nuance e está presente aqui. Ela está nesse aqui, mas de uma maneira um pouco mais sutil,
e aqui eu sinto ela um pouco mais forte. Não sei se por conta da fragrância estar mais fresca ou se por conta de concentração da marca. Mas passando essa primeira impressão, o perfume ele vai na mesma direção, inclusive ele se torna mais amadeirado e traz aquela coisa meio amadeirada e meio gourmand, onde eu tenho um toque de baunilha com café meio torrado, meio adocicado e com a presença do patchouli. E eu tenho um lado ambarado bem evidente que arredonda a composição e traz um aroma bem quente e bem aconchegante. Quanto mais o tempo passa na pele, o Regnum Opus ele vai se tornando mais confortável, mas ele não perde performance e é uma fragrância que eu fiquei com a impressão de que mesmo depois que você toma banho, ainda é possível perceber um rastro dela no corpo ainda. Ela não sai tão fácil com o sabão do banho. Então, inclusive, é uma fragrância que se você usar no calor ou se você usar em regiões do Brasil onde é quente e úmido, você provavelmente vai detestar essa fragrância porque ela tem grandes chances de desandar, a não ser, é claro, que você goste de fragrâncias que sejam muito ousadas e que tenham esse aspecto bem exótico e bem marcante. Esse é um dos perfumes da marca que eu sugeriria moderação, inclusive, a hora que você for usar, porque ele é intenso e, sinceramente, eu acho que não fica devendo nada para esse, mesmo que hajam diferenças entre as notas, entre as dinâmicas, e ainda mais considerando as diferenças de preço, pessoal. Certamente que não se pode afirmar que aqui você não está consumindo a experiência da Parfums de Marly, você não está pagando o frasco elaborado e você não está pagando a ideia de que você está comprando um perfume exclusivo e que satisfaz uma necessidade de ser especial por meio de uma fragrância, sendo que, na minha opinião, não tem nenhuma fragrância que vai ser capaz de fazer isso. Isso é só uma forma da perfumaria fazer a gente gastar, viu? Mas eu entendo perfeitamente porque eu adoro uma fragrância mais cara e exclusiva que nem vocês e eu gasto também. Então é normal isso, pessoal, desde que as pessoas estejam conscientes do que elas fazem, porque elas fazem não tem problema nenhum. Mas em termos de qualidade olfativa, em termos de reprodução, isso aqui está muito bem feito. Foi um movimento arriscado da marca, porque é uma fragrância que com certeza vai ser ame ou odeie. E o problema é de quando é criado um hype, que vai ter muita gente que vai no hype sem conhecer, apenas porque os outros dizem que é bom. E para esses a única coisa que eu posso dizer, sinto muito, ninguém manda vocês não testarem por conta própria e não tirarem suas próprias conclusões e confiarem na opinião dos outros. Vocês acabam pagando preço por isso. E não tem outra maneira a não ser testando para ter certeza se você vai gostar ou não. Esse é o vídeo que eu gostaria de fazer para vocês. Eu sabia que ele ia ficar longo, mas eu achava que era importante falar tudo a respeito dessa fragrância e falar sobre coisas que eu tenho percebido que tem acontecido nas redes sociais e que são comportamentos que não são saudáveis e que as pessoas fazem quando elas estão julgando algo que elas não têm conhecimento ou embasamento a respeito. Eu agradeço a vocês por terem acompanhado esse vídeo, principalmente quem acompanhou ele inteiro, e espero que vocês tenham gostado e que ele ajude vocês a tomar uma decisão por conta própria, pessoal, porque não tem nenhum influencer que tem que dizer o que vocês têm que comprar, entendeu? Nenhum. Comprem por conta própria. Muito obrigado, pessoal, e um grande abraço.